Boa tarde. Declaro aberta a terceira reunião extraordinária da Comissão Especial destinada a proferir parecer a proposta da emenda à Constituição 162-A de 2019, da senhora Margarete Coelho e outros, que, abre aspas, altera a redação do inciso 8º-A do artigo 93 da Constituição Federal, para permitir a permuta entre juízes de direito no âmbito de tribunais de justiça diferentes na unidade da Federação. Ata. Encontra à disposição na página da Comissão na internet a ata da segunda reunião realizada no dia 2 de dezembro de 2021. Fica dispensada a sua leitura nos termos do parágrafo único do artigo 5º do ato da mesa 123/2020. Não havendo quem queira retificá-la, em votação a ata, os deputados que o aprovam permaneça como se encontra. Aprovada. Ordem do dia, audiência pública. Daremos início agora à primeira audiência pública da comissão. Esclareço que essa audiência cumpre a decisão do colegiado em atendimento aos requerimentos número 1 e 2. Para seguirmos um distanciamento social necessário, vamos solicitar que cada convidado venha à mesa no momento de sua fala. Antes de convidar, eu peço a todos presentes aqui que possam colocar ou desligar seus telefones, smartphones, ou colocar no silencioso, por favor. Regras da audiência pública. Para melhor andamento dos trabalhos, esclareço que adotaremos os seguintes procedimentos. O tempo concedido aos convidados será de 30 minutos. Desculpe, será de 15 minutos. O relator, até 15 minutos, né? O relator será o primeiro a usar a palavra para interpelações. Cada deputado inscrito pelo aplicativo terá 3 minutos para interpelações. O tempo de liderança poderá ser utilizado desde que com a devida delegação. Feito esses esclarecimentos, daremos início às exposições. Passo a palavra inicialmente à senhora Renata Gil, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, que pediu para fazer o uso da palavra, primeiramente por ter outro compromisso externo. Por favor, doutora Renata Gil. Bem-vinda. Obrigada. Muito boa tarde a todos e todas. Eu gostaria, primeiramente, de cumprimentar o nosso presidente da mesa, deputado Paulão, do PT de Alagoas, cumprimentar a minha amiga Soraya Santos, a deputada Soraya Santos, que sonhou esse sonho com a gente, a deputada Margarete Coelho, que desde o início fez esse apoiamento ao pedido da magistratura. E eu me lembro, deputado Paulão, nessa casa, quando nós entregamos, a AMB entregou o pedido da PEC, e foi um dia tão emocionante que, inclusive, o líder da bancada da advocacia aqui, o deputado Fábio Tradi, quis gravar um vídeo mostrando o apoiamento dele da OAB ao nosso pleito, o que indica que o nosso pedido tem amplo assentimento do sistema de justiça, levando em consideração que no Brasil a gente tem 1.300.000 advogados inscritos, 18 mil juízes, então isso é um anseio que é chancelado por todos aqueles que atuam no sistema de justiça, a demonstrar que prejuízo nenhum haverá nem aos cofres públicos, nem aos tribunais e muito menos à carreira da magistratura. Bem ao contrário, será um enorme benefício, porque a gente vai conseguir entregar tranquilidade, paz de espírito a esses juízes que fazem concursos para outros estados. E essa justificativa de por que fez para outro estado? Porque, às vezes, o concurso que estava aberto era só no estado vizinho. Porque, às vezes, não houve oportunidade do estado em que a pessoa vive, em que a pessoa foi criada, de ter a opção de fazer a prova. Então, a vida é assim, né? A gente migra, e quem estuda para concurso sabe que estuda para qualquer concurso, né? E para qualquer estado,
Então, com a aprovação da PEC da permuta, a gente debela essa suposta dúvida, que, na minha opinião, não existe dúvida, porque o texto constitucional mesmo já permitiria essa interpretação, mas as dúvidas dos tribunais a gente debelaria com a aprovação dessa PEC. É importante ser dito também que a AMB provocou o Conselho Nacional de Justiça com relação a isso, e eu fico muito feliz de dividir hoje a bancada aqui com o conselheiro André Godinho, né, que é da Bahia, da classe da advocacia, que fez um voto belíssimo, apontando a constitucionalidade do pedido e, portanto, que administrativamente ele poderia ser aceito pelo Conselho. Infelizmente, ele saiu, o mandato dele encerrou e esse processo não foi pautado a tempo desse voto ser externado, mas esse voto está consolidado e chancelado em 2 pareceres de grandes constitucionalistas, né? O primeiro deles, o Gustavo Binemboim, e também o Daniel Sarmento, que são pessoas que interpretam a Constituição de uma forma belíssima, inclusive com pareceres no Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho que a Casa tem bastante conforto para a aprovação do texto, com um pequeno ajuste que eu vou explicitar aqui ao longo da minha fala, mas tem bastante conforto jurídico, constitucional, e, mais do que isso, né, vai garantir um conforto de vida a esses magistrados que pretendem simplesmente só isso, estarem ao lado de suas famílias, pertencerem ao lugar de onde eles vieram. Então, dito isso, deputado, e feitos os agradecimentos especiais, essa reivindicação é uma reivindicação dos juízes estaduais, porque os juízes trabalhistas, os juízes federais já podem, né, permutar, e ela tem base nos princípios da isonomia e da unicidade do Poder Judiciário. O princípio da unicidade do Poder Judiciário ele é tratado tanto na Constituição, né, como em diversas decisões judiciais, em diversos textos legislativos. O tratamento que é dado ao Poder Judiciário brasileiro é um tratamento de unicidade, ou seja, ele tem as mesmas características, deve ter os mesmos direitos e as mesmas conformações em todo o território nacional. É importante, a esse respeito, destacar um conhecido voto proferido na ADI 3367 do DF, de relatoria do então ministro César Peluso. Diz ele: negar a unicidade do Poder Judiciário importaria desconhecer o unitário tratamento orgânico que, em termos gerais, lhe dá a Constituição da República. Uma única lei nacional, um único estatuto, rege todos os membros da magistratura. Independentemente da qualidade e denominação da justiça em que exerçam a função, que é a Lei Complementar 35 de 1979, que é a nossa famosa LOMAN. Então, só a LOMAN nos rege, somos únicos. Por que nós temos tratamento diferido com relação à possibilidade de permutar? A todos aplicam-se as mesmas garantias e restrições concebidas em defesa da independência e da imparcialidade, fecho aspas. Nesse sentido, somente uma previsão expressa na Constituição de jurisdições autônomas e independentes entre si poderia justificar a defesa de uma estrutura fragmentada da justiça brasileira, o que não acontece. Inexiste, então, na Constituição Federal, quando dispõe sobre a estruturação do Poder Judiciário, diferenciação de direitos, garantias, prerrogativas funcionais entre os membros desse poder, tendo em vista que a unidade que o caracteriza encontra-se indissociável de um tratamento isonômico. Sob essa compreensão, impõe-se reconhecer que as repartições do Poder Judiciário denotam apenas um aspecto organizacional, sem, contudo, erigir qualquer fator de diferenciação entre magistrados que ocupam posições distintas dentro de um desenho institucional. Em parecer jurídico sobre a matéria, o professor André Ramos Tavares, que hoje compõe, inclusive, o Conselho de Ética da República, livre docente em Direito Constitucional pela Faculdade do Largo de São Francisco, doutrinador em Direito Constitucional, entre suas obras o Curso de Direito Constitucional da editora Saraiva, 19ª edição, é categórico ao afirmar que, aspas, a se tomar o modelo esculpido na Constituição vigente, não há dúvida de que a estrutura judiciária brasileira é unitária, nacional. A presença de um espaço próprio para atuação, competência jurisdicional, de cada uma das vulgarmente chamadas justiças,
não pode conduzir à conclusão que seria de todo equivocado e indesejável de que o Poder Judiciário no Brasil é fragmentado. Em suas considerações, ele afirma ainda que, quando se fala em justiça estadual, isso não significa que a jurisdição, nesse caso, derive das leis estaduais. Não deriva e nelas não encontra sua base de funcionamento. Toda descentralização da justiça tem origem na Constituição Nacional. Isso vale desde a organização judicial, artigo 92, o regime funcional uniforme, artigo 93, passando pela previsão das mesmas garantias e vedações aos magistrados, artigo 95, até o seu funcionamento em todos os âmbitos materiais e níveis, deve obedecer leis processuais iguais criadas exclusivamente pela União, artigo 22, inciso 1º. Outro ponto que o professor André Tavares levanta em seu parecer e que reforça a ideia de unicidade do judiciário e da magistratura, refere-se à criação do CNJ, já que se trata de órgão com competência fiscalizatória em termos administrativos e financeiros sobre todos os tribunais, inclusive os estaduais, federais, trabalhistas e até os superiores, à exceção do Supremo Tribunal Federal. A unidade que permeia o Poder Judiciário e seus membros é intrínseca a um tratamento isonômico. Não se justifica, portanto, que haja diferenciação entre juízes no que tange ao direito à remoção ou permuta, uma vez que a permuta de juízes vinculados a tribunais diversos não é vedada pela Constituição Federal, tampouco um direito exclusivo do magistrado federal ou trabalhista. Percebe-se, então, que o artigo 107, parágrafo 1º da Constituição, o qual prevê a permuta de juízes dos tribunais regionais federais, não deve ser interpretado restritivamente, pois o dispositivo, na realidade, confirma a possibilidade de permuta entre magistrados vinculados a diferentes tribunais, não se tratando de um direito exclusivo desse segmento de justiça. Aliás, no âmbito da justiça do trabalho, essa espécie de permuta é prática antiga, que ocorre mesmo sem haver dispositivo constitucional expresso, pautando-se unicamente em condição prevista na Resolução 103, de 23 de novembro de 2020, do Tribunal Superior do Trabalho. Não se identifica, portanto, nenhum desequilíbrio na organização funcional do Poder Judiciário com a movimentação entre juízes de direito, que, embora advindos de diferentes estados, são igualmente capacitados para desempenhar as competências inerentes ao poder jurisdicional. À vista disso, resta claro que a admissão da permuta não atenta contra o interesse público, constituindo-se, antes de tudo, um prestígio ao direito de todos os integrantes da magistratura à preservação dos seus laços sociais e familiares, pois muitas vezes a vocação para a judicatura leva muitas pessoas a ingressar na carreira, ainda que em estados distantes de onde firmaram seus laços afetivos. Além disso, a permuta homenageia o princípio da eficiência, visto que a possibilidade de permuta entre juízes estaduais diminui a chance de pedidos de afastamento e contribui para a qualificação do magistrado, na medida em que este desenvolve conhecimento das peculiaridades regionais de sua lotação. De mais a mais, outra manifestação do princípio da eficiência no que tange à permuta diz respeito à redução de despesas com a realização de concursos públicos, dos quais, não raras vezes, participam magistrados que não pretendem mudar de carreira, mas apenas de localidade. Ante essas considerações, observa-se que admitir a permuta entre magistrados de diferentes tribunais de justiça, além de constituir uma expressão da unidade do Poder Judiciário e isonomia no âmbito da magistratura, também caminha no sentido de concretizar tanto o interesse da administração pública, que se revela na economicidade em relação à realização de concursos públicos, quanto o interesse do magistrado, que deve ser protegido, que deve ser preservado como guardião da democracia brasileira. E esse interesse se revela na manutenção dos seus laços sociais e afetivos. Eu só pondero, presidente da mesa, que, para não haver abstrações na interpretação do texto constitucional que se pretende modificar, a extensão do direito à permuta deve restringir sua aplicabilidade dentro do mesmo segmento de justiça, porque tem só essa discrepânciazinha. Então, eu finalizo a minha fala ratificando os termos já apresentados e que deverão ser esposados aqui pelo conselheiro André Godinho no seu voto pela aprovação da permuta no Conselho Nacional de Justiça, ressaltando que não só não há vedação constitucional, como, pelo princípio constitucional da isonomia, é o caminho que essa casa deve adotar como preservação desse poder que tem sido não só o guardião
da sociedade, dos seus direitos fundamentais, mas da democracia e do pleno funcionamento desse país que a gente chama tanto chamado Brasil. Muito obrigada. Gostaria de parabenizar a doutora Renata Gil, presidente da AMP, uma bela apresentação. Antes de convidar o segundo expositor, queria fazer um registro aqui em nome do plenário de um conterrâneo e amigo que fez uma atuação profícua na Almagre de Alagoas, né? O juiz Ney Alcântara, um grande profissional, respeitado pela sociedade alagoana, e que faz parte também da organização nacional. Parabéns aqui. É o nosso vice-presidente de prerrogativas, faz um trabalho belíssimo no Conselho Nacional de Justiça. Temos mais de 800 processos aos cuidados do nosso Ney. Tá vendo? Muita responsabilidade, doutor, né? Neste momento, a gente gostaria de convidar o segundo expositor, Manuel Victor Serene Murrieta e Tavares, presidente da Confederação Nacional dos Membros do Ministério Público, CONAMP. Deputado, antes de mais nada, eu queria pedir a devida autorização para utilizar da fala sem a máscara, por várias situações. Uma, para ser bem entendido realmente, e a segunda, que nós que usamos óculos temos muita dificuldade com a máscara, porque invariavelmente ela embaça e ficamos com uma dificuldade de visão. Mas, aproveitando o momento, deputado, e em nome dos 16 mil membros do Ministério Público Brasileiro, que são afiliados da CONAMP, que é a maior entidade de classe da América Latina em relação a membros do Ministério Público, eu queria lhe trazer, primeiro, uma saudação especial, um registro de muita satisfação em ver Vossa Excelência presidindo esta comissão e um tema tão importante para o sistema das magistraturas como um todo. Então, deputado, tenha de nós nosso reconhecimento à sua destacada atuação parlamentar, e lhe dizer que estar nesta sessão sob a sua presidência realmente nos conforta bastante, porque temos certeza da qualidade que o senhor proporciona ao debate nesta matéria. Eu não poderia também me furtar de fazer a devida saudação à deputada proponente, à deputada Margarete, à deputada Soraya, que são realmente representantes parlamentares femininas de grande envergadura para esta casa, para a Casa do Povo, e fazer uma situação especial aos integrantes também desta comissão, especialmente o deputado Tadeu, o deputado Darcy, a quem nós viemos atendendo a honra de sermos convidados para vir conversar sobre o assunto tão caro à magistratura. E é tão caro assim que nós também temos de fazer o devido registro a uma plateia muito qualificada. Vejo vários magistrados aqui, e em nome da minha companheira de caminhada classista, a doutora Renata Gil, eu queria deixar todos os cumprimentos à magistratura brasileira e também fazer o registro de reencontrar o conselheiro que aqui está presente e que nos traz muito conforto, utilizando e emprestando a palavra da AMB, em vê-lo, né, liderando essa discussão aqui pela magistratura, algo que nos traz realmente muita segurança. E em relação a todos os integrantes da AMB, vão as saudações do Ministério Público, com a ênfase e admiração de sempre a todos os senhores. Há necessidade de registrar também a presença do nosso procurador-geral, doutor Ivanildo, nosso procurador-geral de Justiça, que tem uma liderança e uma atuação destacada no Ministério Público Brasileiro, sobretudo no Colégio de Procuradores Gerais, que aqui se encontra, então fica aqui também nossos cumprimentos. A saudação a todos que nos assistem, que participam desse debate, que não é um debate novo, deputado, eu preciso fazer esse registro. É um anseio muito antigo das magistraturas e posso lhe dar uma informação de período que foi uma tese levada ao Congresso, inclusive Nacional do Ministério Público, ao 20º Congresso Nacional do Ministério Público, há 10 anos atrás, se a minha memória
não me trai. Então, é um tema que já vem nessa perspectiva, nesse amadurecimento interno da magistratura e o próprio Ministério Público observando essa atuação e sempre com essa roupagem de fazermos a seguinte avaliação: por que não fazer a permuta interestadual? E daí nós podemos abrir vários fechos: a questão constitucional, a questão legal, a questão orçamentária, a questão previdenciária e, principalmente, a questão de satisfação daqueles agentes políticos que estejam envolvidos nessa realidade. E com esse trabalho, deputado, nós tivemos aqui, a CONAMP se dedicou a uma discussão que ocorreu no Conselho Nacional do Ministério Público sobre a permuta interestadual de junho de 2015. Então, Vossa Excelência pode ter uma noção que como realmente é uma preocupação da classe das magistraturas esse tema. E não utilizando nenhum trocadilho, nenhuma brincadeira, mas começando pelo fim realmente que justifica esta PEC, nós precisamos primeiro ver os benefícios que ela pode trazer, especialmente à carreira. A AMB já trouxe aqui argumentos e eu gostaria de aderir a esses argumentos da AMB, mas acrescentar alguns argumentos que são diretamente ligados à qualidade do trabalho, à questão do ambiente do trabalho, à questão da satisfação daquele agente político em exercer o seu ministério, o seu munus, de uma forma plena. São vários estudos que justificam e determinam que aquele cidadão que trabalha num ambiente que deseja, num ambiente que ele se identifica emocionalmente, num ambiente que ele se identifica com as suas culturas e com a sua raiz, ele tem uma capacidade de produção muito maior e essa atmosfera o faz, com certeza, um profissional mais completo e com uma capacidade muito mais adequada de bem servir à sociedade. Que este é o ponto principal de toda essa discussão, a nossa fala, que nós estamos tentando trazer aqui aos senhores. Eu preciso fazer uma correção, deputado, eu não estou acompanhando o meu tempo. Aqui ao lado, obrigado. E, partindo dessa realidade de satisfação, qualidade do ambiente do trabalho, nós temos que puxar toda essa argumentação para demonstrar que, para a sociedade, seria muito melhor essa atuação, porque ela terá um juiz, ela terá um promotor, ela terá um agente político satisfeito com o ambiente e dedicado e identificado com os valores daquela comunidade. E como nos disse, e os argumentos que vinham à época, mas não se sabia que você ia ter de sair de perto da sua família, da sua casa, da sua culinária, dos seus amigos, do seu ambiente, que lhe faz completo como ser humano, porque realmente você, então, não presta concurso para aquele local. Hoje, com o mundo virtual, se fosse possível, nós faríamos concurso até para o exterior, né? Hoje, com a realidade da comunicação, você tem acesso e possibilidades de prestar concurso em vários lugares. E por que fazer? Pela concorrência, pela necessidade de satisfação e realização profissional, pelo espaço no mercado de trabalho. Eu, quando fiz concurso há 26 anos atrás, no meu estado do Pará, eu não tinha notícia de quando seria o concurso de São Paulo, de quando seria o do Rio Grande do Sul, o de Rondônia. Eu não tinha notícia, essas comunicações, o Diário Oficial não se, vamos dizer assim, compartilhava de uma forma que me permitisse ter essa realidade. Mas um jovem que precisa do seu espaço, precisa da sua realização, ele vai em busca de solucionar realmente a sua vocação e faz concurso para o Brasil inteiro. Quem hoje disser que nós não temos questões regionais, temos sim, mas quem hoje disser que essa questão da federação, de um país único, das informações únicas entre as regiões e as carreiras, está talvez um pouquinho distante de uma era moderna que nós vivemos e trazemos essa realidade para a nossa carreira. E assim como a magistratura, especificamente o judiciário, a magistratura do Ministério Público também é uma magistratura única. Temos também várias decisões do Supremo Tribunal Federal, trago aqui uma decisão antiga, inclusive do relator ministro Weber Benjamin, no STJ,
e outra do ministro Eros Graus, que reconhece a unidade, a carreira nacional do Ministério Público. E aí vem a outra pergunta. Se é uma carreira única, com princípios únicos, com a realidade da unidade conferida pelo Constituinte originário, enfim, todas as vedações, obrigações, deveres e poderes são idênticos em todos os cantos do país, então por que vedar uma prática que não está proibida? Ela só não era esclarecida, ela só não era contemplada de uma maneira expressa. Por que não fazer e facilitar a vida desses membros da magistratura e do Ministério Público que querem ter um serviço melhor sob o aspecto de servir aquela sociedade da onde ele se origina? E aí surgiram, na época, alguns argumentos que aparentavam ser contrários, mas, ao contrário, eles vieram só a reforçar a possibilidade. Primeiro, a questão orçamentária. Hoje, pelo caráter da unidade nacional do Ministério Público, todas as unidades do Ministério Público têm o seu orçamento já contemplado com uma parcela do orçamento dos estados, da União. Então, isso não há nenhuma dificuldade de planejamento, como à época se tinha uma realidade distinta do estado do Pará, do estado do Rio Grande do Sul. Hoje, os duodécimos, a participação do Ministério Público é única e é confirmada nacionalmente em todos os estados. Então, esse planejamento não traria nenhum entrave aos gestores e não traria nenhum entrave à compensação entre esses estados que tivessem a possibilidade em seus membros. A questão previdenciária. Também tivemos uma reforma recente, tivemos uma realidade recente que veio, na última reforma administrativa, ainda reforçar essa questão da compensação entre das unidades dos estados sobre o remanejamento de verbas previdenciárias. Então, é algo que também não teria nenhuma dificuldade, ao contrário, vem ratificar essa possibilidade, vem ratificar a realidade de como seria profícuo e melhor para a sociedade esta postura. As diferenças de carreira. Vamos dizer que o Rio de Janeiro se organize em carreira por entrância única e o estado de Rondônia se organize por outras diferenças de entrância, primeira entrância, segunda entrância. Uma coisa muito clara que o próprio CNMP apontou, e a CONAMP, à época dessa discussão, é de que ela só pode ocorrer, como disse a doutora Renata aqui, trazendo uma realidade de que estejam na mesma posição verticalizada, na mesma posição horizontal. Não posso eu, da Justiça Estadual, ir permutar com a Federal, não posso eu, um promotor de capital ou de última entrância no meu estado, permutar com um de primeira entrância ao início de carreira de outro estado. Tem de ter essa conformidade, tem de ter esse mesmo nível para que a gente possa ter uma adequação e uma justiça para que não haja algum tipo de burla ou tipo de beneficiamento. Eu tenho a total segurança, ao ler a justificativa do projeto da doutora Margarete, que ele não permite nenhum tipo de possibilidade que venha a beneficiar A ou B. Porque as regras são objetivas, as regras são de contemporizar situações iguais de estados diferentes e realmente o objetivo é somente prestigiar aqueles profissionais que querem voltar para a sua casa e voltar para a realidade da sua sociedade. Como o tempo sempre é curto, e membro do Ministério Público tem essa dificuldade, né, quando pega uma tribuna, ele quer tentar ir longe, né, deputado? Eu vou buscar outros pontos que nós trazemos desse parecer da qualidade de carreira nacional do Ministério Público. A permuta interestadual não viola, em momento algum, o Pacto Federativo. Todos os argumentos que puderam ser, durante esses 10 anos de discussão no interior do Ministério Público, serem verificados, se observa que todos eles foram superados e que não há nenhuma ameaça ao Pacto Federativo, muito pelo contrário. Há, sim, um prestígio a esse princípio, e há, sim, um prestígio a essa possibilidade. E, por fim, para realmente deixar o entusiasmo das entidades de classe de ver a magistratura contemplar esse benefício, se faz
de uma maneira muito positiva. Seria um aceno desta comissão, um aceno desta casa, da Casa do Povo, ao Judiciário, que iria realmente repristinar toda a possibilidade de melhor servir ao seu jurisdicionado do seu local de origem. É um ponto muito sensível e, diria mais, de um respeito à origem e à história de cada magistrado, de cada juiz de direito desse país, a querer retornar, vamos dizer assim, eu que sou do Pará, que tem muitas aldeias, né, a retornar à sua aldeia, a retornar ao seu povo e a retornar à sua base. É como se um deputado do seu estado, né, só pudesse se candidatar por outro estado e não ter essa identificação de realidade do povo, das suas origens, dos seus valores, da sua cultura, da sua religião, enfim, toda a realidade que o faria julgar melhor por conhecer aquela comunidade de uma forma mais profunda. Fora isso, deputado, eu gostaria de registrar realmente a alegria de ver este tema em debate e ter a segurança de que esta casa trará uma resposta muito positiva para a magistratura brasileira sobre um tema que é antigo e de uma ansiedade muito grande por vários juízes que estão em vários estados desse país. Fora isso, muito obrigado a todos e muito obrigado pela audiência. Queria parabenizar Dr. Manuel Victor Serene Murrieta e Tavares, presidente da Confederação dos Membros do Ministério Público CONAMP, colaborando, sem dúvida nenhuma, a exemplo da doutora Renata Gil, com essa temática tão importante, né, para a sociedade brasileira. E esta casa, com a sua sensibilidade para dar celeridade a esse projeto. Queremos convidar, agradecer o doutor Manuel Vitor e convidar para compor e fazer sua exposição doutor Igor da Silva Rego, presidente da Associação dos Magistrados do Estado de Pernambuco, AMEP. Parabéns. Muito obrigado pela atenção. Boa tarde a todos, aqueles que nos assistem. Um agradecimento especial ao deputado Paulão, presidente da mesa. Quero aqui ofertar um grande abraço a todos que nos assistem, aos presentes. Agradecer a nossa representante nacional, a nossa presidente Renata Gil, que encampou essa luta, uma luta histórica, uma bandeira antiga da Associação dos Magistrados Brasileiros, e não é diferente com a nossa associação do Estado de Pernambuco, que há muito debate e reivindica, no âmbito nacional, materializar essa uniformidade no que se refere à carreira da magistratura como um todo. Acho que eu posso ficar aqui. Vamos para o nosso primeiro slide. Eu sei que, para não ficar repetitivo, vamos destacar as linhas gerais do fundamento jurídico, político e econômico, e, em especial, enfatizar a nossa particularidade, que também é extensível aos demais tribunais de todo o país. Basicamente, e para não ser repetitivo, tanto o representante do Ministério Público, Murrieta, a nossa presidente Renata Gil, pontuaram bem que a PEC 162, no nosso entender, na verdade, ela seria até, em tese, desnecessária. Mas, como há uma divergência jurídica sobre a materialização da permuta entre magistrados interestaduais, precisamos aqui enfatizar os três pilares, as três razões maiores da reivindicação da magistratura brasileira como um todo. Primeiramente, a reforma empreendida pela Emenda Constitucional número 45, de 2004, que consagrou aquilo que grandes juristas sempre defendiam, que a magistratura tem um caráter nacional e unitário, e essa tese foi confirmada pelo nosso Supremo Tribunal Federal, quando o julgamento da ADI 3367, já reproduzida pela nossa presidente aqui, Renata Gil, que consagrou não só a legitimidade da criação do Conselho Nacional de Justiça, mas também consagrou que a carreira da magistratura tem prerrogativas similares, tem ônus e direitos ou predicamentos
em um universo ou numa conformação constitucional, como nossa presidente Renata Gil gosta tanto, outros chamam de regime jurídico particular ou regime jurídico constitucional, que dá essa particularidade à magistratura como um todo. Em termos de fundamentos que atraem o interesse público para essa materialização da proposta de emenda constitucional número 162, podemos enumerar exemplificamente alguns, como evitar pedidos de exoneração desnecessários, e eu estou aqui sendo um dos exemplos, porque participei e ingressei na magistratura carioca por um determinado tempo, e, inclusive, a Renata, tive o prazer de ser colega de trabalho lá no Rio de Janeiro da Renata Gil, e tive que, posteriormente, anos depois, ingressar na magistratura pernambucana através de um novo concurso. Isso evitaria, ou seja, me impôs, no atual modelo, a necessidade de eu fazer um pedido de exoneração e fazendo com que houvesse uma redução dos quadros da magistratura carioca para que eu ingressasse na magistratura pernambucana. Outra situação bem enfatizada aqui, que eu vou trazer a particularidade pernambucana, que é extensível aos demais tribunais, é a desnecessidade da realização de custosos concursos públicos. No próximo slide, vamos ver que, após a emenda constitucional 45, Pernambuco, por exemplo, só teve condições orçamentárias, estruturais e de organização administrativa de realizar 3 concursos públicos para a magistratura. O primeiro do edital de 2010, e nós já temos um panorama de como essa PEC ganha relevância a nível nacional. Dos 41 magistrados aprovados e que investiram na magistratura pernambucana, apenas 9 têm como estado de origem em Pernambuco. E aqui, em homenagem aqui, ao deputado Paulão, ao deputado Soraya, à deputada Soraya, já do próximo concurso do edital de 2012, se não falha a memória, vamos colocar no edital de 2012, dos 60 magistrados que tomaram posse na magistratura pernambucana, apenas 15 eram ou tinham origem no estado de Pernambuco. E aí podemos ver que 16 candidatos de todo o Brasil tomaram e se investiram na magistratura pernambucana. Isso mostra a diversidade, como destacou bem o Murrieta aqui, aquela situação em que membros de diferentes partes do Estado brasileiro compõem hoje a magistratura pernambucana. E, por fim, o último e terceiro concurso que foi possível fazer na magistratura pernambucana já é o de 2015, que ele contempla bem, mais uma vez, que dos 83 candidatos empossados, apenas 15 era do Estado de Pernambuco, ou tinham origem no Estado de Pernambuco. Mais uma vez, ou seja, 16 estados diferentes, ou seja, magistrados de 16 estados diferentes, compuseram e ingressaram na carreira pernambucana. Isso mostra o quê? Que esse debate, apesar de antigo, como destacou Murrieta, é um debate de especial relevância para a magistratura brasileira como um todo. Por quê? E aí, para concluir, e não explorar muito o tempo que me foi dedicado aqui. No último slide, nós enfatizamos que há um interesse, sim, público relevantíssimo, pois a permuta interestadual não irá trazer nenhum ônus orçamentário para os tribunais, vai exigir a anuência e a anuência dos magistrados interessados, a concordância dos tribunais envolvidos, não irá trazer nenhum prejuízo ou ônus previdenciário ou financeiro, e, acima de tudo, há um interesse público e fundamental. Todos os magistrados se submetem hoje aos regramentos do Conselho Nacional de Justiça, que, de forma minuciosa, trata toda a temática do concurso público, seja as matérias, as 5 etapas ou 5 fases de um concurso público, que normalmente dura mais do que um ano, e existe toda a dificuldade, como nós sabemos, ou seja, todos os candidatos que são aprovados após a emenda constitucional e a concepção do Conselho Nacional de Justiça, eles se submetem ao mesmo parâmetro, ao parâmetro de qualidade, ao parâmetro de eficiência, e, antes de tudo, são submetidos a uma constante e permanente fiscalização uniforme trazida em decorrência do Conselho Nacional de Justiça. Então, destacamos aqui o fundamento constitucional em manter o cargo do magistrado preenchido, pois há uma qualificação técnica para o cargo, que já foi demonstrada ao longo do difícil e extenso concurso de que cada um dos magistrados brasileiros se submeteram.
Dito isto, deputado Paulão, e voltando a agradecer a atenção de todos e aos meus amigos pernambucanos, um abraço especial ao deputado Tadeu Alencar, que nos indicou e a comissão aprovou o nosso nome para hoje aqui estar fazendo esse debate, para trazer essa reflexão de relevante debate para a magistratura nacional. Muito obrigado a todos. Parabéns, o jovem juiz Igor da Silva Rego, presidente da Associação dos Magistrados do Estado de Pernambuco, amigo, co-irmão do nosso juiz Ney, né, no Estado de Alagoas, vizinho, né? Pessoal, queria fazer um registro especial de uma das autoras, além da deputada federal Margarete, que tem uma referência enorme aqui no campo jurídico, e ultimamente ela apresentou a modificação no nosso Código Eleitoral, compilando, né, várias leis. E outra pessoa também que tem sido fundamental é a deputada Soraya, ela que coordena, é uma das lideranças da bancada feminina nesta casa, que ainda é minoritária e faz um trabalho, sem dúvida nenhuma, excepcional. E aí, deputada Soraya, eu tinha falado com ela, deputada Soraya, a senhora vai, com muita honra, presidir, porque aqui, juízes e promotores aqui presentes, né, e procuradores, essa casa, principalmente, a reta final deve ser até sexta-feira, e várias comissões estão funcionando, né, deputada Soraya? E eu peço licença aos senhores e senhoras, porque eu estou indo ao Senado fazendo uma discussão sobre a Petrobras, no sentido de evitar o processo de privatização. Mas será uma honra. A deputada Soraya é uma figura querida por todas as bancadas, né? E ela, só para ter ideia do processo heterodoxo, mesmo ela sendo agora recepcionando o presidente da República no PL, ela que tem uma sensibilidade, eu que sou oposição, sou do PT, mas ela consegue fazer essa atividade diplomática. E a outra que está chegando aqui, né, de forma altiva, elegante, né, como sempre, deputada Margarete, muito querida por vocês, que foi autora do projeto. Deputada Soraya ou deputada Margarete, que fica. E a Soraya também, pessoal, está numa grande articulação, que eu não posso revelar o que é, né? Não pode ser público, né? Mas a gente está na torcida aí. Espero que, quando chegar o momento exato, ela deverá cumprir uma outra missão e terá o apoio, sem dúvida nenhuma, da maioria dos parlamentares. Deputada Soraya, é uma honra. Já foram falados todos. É uma honra, deputado Paulão, poder suceder a Vossa Excelência, esse grande guerreiro, líder e defensor dessas pautas que nós temos. Eu convido para fazer uso da palavra o Leonardo, brasileiro, presidente da Associação de Magistrado Piauiense. Ele está pelo Zoom. Ele está pelo Zoom? Boa tarde, estão me ouvindo? Estou ouvindo bem. Registrar aqui um pedido especial da deputada Margarete Coelho, que aqui se faz presente, para que o Estado dela tivesse muito bem representado através do senhor. Boa tarde a todos. Inicialmente, um cumprimento à deputada Soraya, presidente da mesa, cumprimento uma das autoras da PEC, hora debatida, a querida deputada piauiense, doutora Margarete Coelho, que é uma referência jurídica para todos nós. Honra o Estado do Piauí, dignifica muito o Parlamento Federal com todo o seu conteúdo jurídico. E permitam-me, em nome de Vossas Excelências, cumprimentar todos os deputados e deputadas que acompanham essa sessão. Cumprimentar nossa competente, aguerrida, presidente Renata Gil, né, em nome de quem eu cumprimento, saúdo todos os colegas magistrados e magistradas que nos acompanham, o colega Igor da Silva Rego, presidente da MEC, Manuel Murieta, presidente da CONAM, doutor André Godinho, conselheiro do CNJ, em nome de quem eu cumprimento as demais autoridades e todos que acompanham essa sessão. Inicialmente, eu quero parabenizar todos os colegas, todos os expositores, né, que me antecederam pelas suas brilhantes falas, registrar aqui minha alegria de participar desta audiência pública
E agradecer à deputada Margarete Coelho pela indicação, por ter me proporcionado a oportunidade de poder, de certa forma, colaborar com os debates nessa audiência pública para a construção dessa norma que versa sobre a tão sonhada permuta entre os magistrados estaduais pertencentes a tribunais diversos. Então, um tema tão importante para a magistratura estadual que vem a corrigir uma injustiça histórica. Serei breve na minha fala, até porque os colegas que me antecederam já trouxeram os principais pontos. O presidente Renato Gil foi muito feliz na sua fala e exaustivamente pontuou tudo de forma brilhante. Ratificamos todos os argumentos trazidos pelos expositores, pois entendemos também que a proposta de emenda constitucional ora em debate está em consonância com a Constituição Federal, com a Lei Orgânica da Magistratura, não desrespeitando de forma alguma o Pacto Federativo e a autonomia dos tribunais, até mesmo porque os tribunais podem aderir ou não a essa regulamentação. Também foi muito bem pontuada a questão do princípio da unicidade do Poder Judiciário, que se trata de um poder único, em que existe apenas a divisão de órgãos para racionalizar a prestação judicial e a administração da justiça. Então, a Constituição Federal estabelece que todos os tribunais, sejam eles estaduais ou federais, tribunais regionais de trabalho, são órgãos do Poder Judiciário. O doutrinador José Afonso da Silva já há muito tempo apontava que as justiças estaduais, elas não são propriamente estaduais, elas são órgãos da Justiça Nacional descentralizados. Além do princípio da unicidade, a Constituição também consagra o caráter nacional do Poder Judiciário. Por exemplo, como pontuou o Igor, a colega Renata, presidente, ao disciplinar o Conselho Nacional de Justiça como um órgão central, com competência, inclusive, para expedir atos regulamentares e recomendar providências para o juiz de todo o país. Então, o caráter nacional do Poder Judiciário foi reconhecido, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal. No âmbito legislativo, temos uma lei única, como falou nossa presidente Renata Gil, que rege toda a magistratura nacional, que é a Lei Complementar número 35 a 79. O princípio da isonomia também aqui muito bem colocado pelos expositores. A aprovação dessa PEC garante a aplicação do princípio da isonomia entre os magistrados brasileiros, assegura que os juízes estaduais, assegura aos juízes estaduais os mesmos direitos conferidos aos juízes federais e do trabalho, já que, como bem colocou Renata Gil, esse direito à permuta entre os juízes pertencentes a tribunais diversos não pode ser um direito exclusivo dos juízes federais e também dos juízes do trabalho. A forma de provimento, a permuta é uma forma de provimento expressamente autorizada pela Constituição Federal, em seu artigo 93, e a permuta entre juízes vinculados, juízes estaduais vinculados a tribunais diversos, não é proibida, como já bem colocado por diversas vezes aqui, pela Constituição Federal. Temos também de destacar que os cargos são idênticos, certo? Não, sendo que todos os juízes que ingressam na magistratura, ingressam por meio de concurso público, cujos critérios fundamentais são estabelecidos pelo próprio Conselho Nacional de Justiça por meio da resolução número 75. Como bem colocou o colega Igor, há interesse institucional, sim, de manter o cargo preenchido, e essa qualificação técnica para ocupar o cargo de juiz de direito já foi demonstrada anteriormente pelo magistrado ou magistrada com sua aprovação no concurso público, regido pelos mesmos critérios mínimos de avaliação estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça. Outro ponto importante é que não prospera o argumento de possíveis prejuízos à lista de antiguidade, visto que o interessado ou interessada na permuta, ele passa a ocupar a última posição do Estado que o recepciona. Temos um ponto muito importante também aqui, já trazido e bem colocado no texto da proposta da emenda constitucional, que é apresentada pela deputada Margarete Coelho, e aqui também já exposto nas falas que vai ao encontro do estabelecido no artigo 226 da Constituição Federal, que é o dever do Estado da proteção da família, que é a célula vital de toda a sociedade, de forma que a aprovação dessa PEC vai proporcionar interessados que retornem às suas origens territoriais, preservando, assim, a convivência familiar, que deve ser compreendida não apenas como um direito à manutenção do núcleo familiar,
mas também como preservação dos laços de afetividade e de compromisso social com a terra de nascença. Assim, existe, sim, o interesse público na aprovação dessa PEC, né, de permuta interestadual, que vem, na verdade, efetivar o direito de todos os integrantes da magistratura na preservação dos laços afetivos de convivência, né, com suas famílias. Eu assisti a uma reunião passada em que a deputada Margarete disse que, na verdade, essa é uma PEC da afetividade, né? Temos também aqui, por fim, o princípio da eficiência, né? Na medida em que essa PEC homenageia esse princípio de forma muito bem clara, né? Possibilitar essa permuta entre os juízes estaduais trará uma melhor produtividade, né? Uma vez que diminui, já colocado aqui pelo Igor, os pedidos de afastamentos, que prejudicam muito a qualidade da prestação judicial. Então, concluindo a minha fala, eu quero parabenizar a nossa presidente Renata Gil, em nome de quem parabenizo todos os incansáveis colegas do MB, presidentes das associações estaduais, todos os magistrados e magistradas, membros do Ministério Público, que lutam em prol de uma causa histórica, né, e tão importante para todos os magistrados e magistradas estaduais. Quero agradecer imensamente, na pessoa da deputada Margarete Coelho, a todos os parlamentares federais, né, pelo apoio que vem dando a essa pauta e a forma que abraçaram essa causa, e temos a certeza que, com o apoio de Vossas Excelências, teremos em breve a concretização desse importante direito da magistratura estadual. Muito obrigado pela oportunidade e uma boa tarde a todos. Eu agradeço a explanação e, antes de passar a palavra para o próximo expositor, quero agradecer o primeiro vice-presidente dessa comissão, o deputado Paulão, e a relatora Soraya pela condução até a minha chegada. E agora nós vamos ouvir o próximo convidado, senhor André Guimarães Godinho, que é ex-conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, e poderá fazer uso da palavra por até 15 minutos, por favor. Boa tarde a todas e a todos. Inicialmente, saudar nosso presidente, deputado Pedro Vilela, deputado Paulão, que iniciou essa audiência pública, de uma forma muito especial e pessoal até, saudar o deputado Raimundo Costa, da Bahia, que aqui esteve, um amigo dileto que tem honrado o mandato otorgado pelos meus conterrâneos, numa atuação firme, contundente em todo o território do estado da Bahia. Da mesma forma, saudar a deputada Soraya, relatora desse projeto. Da mesma forma, a deputada Margarete Coelho, que é autora dessa PEC, uma valorosa deputada que posso dizer, que é uma amiga que conviveu e convive conosco há muitos anos, foi conselheira federal da Ordem comigo, cerca de uns 8 anos atrás, 9 anos atrás, e tem também honrado toda a comunidade jurídica aqui neste Congresso Nacional. Agradecer o convite de estar aqui, especialmente porque fui relator desse pedido de providência no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, e lá fizemos audiência pública em 2016, e de lá para cá fomos aprimorando a minuta de voto, e efetivamente não conseguimos pautar e julgar isso no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, de modo que todo o trabalho feito naturalmente ficará para aquele que vier nos suceder, mas nos dá a possibilidade de trazer algumas reflexões que foram colhidas também no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, e acredito que podemos, assim, dessa forma, contribuir com os debates aqui nesta Casa Legislativa, também de suma importância para a democracia brasileira. Bem, acho que uma primeira explanação sobre essa matéria seria fazer uma referência, né, à medida cautelar proferida pelo ministro Alexandre de Moraes na DPF 482. Como é de conhecimento de Vossas Excelências, o Conselho Nacional do Ministério Público aprovou, numa sessão plenária,
a possibilidade de permuta entre membros do Ministério Público, e o então Procurador-Geral da República, o doutor Rodrigo Janot, ingressou com essa DPF no Supremo Tribunal Federal, e o ministro Alexandre de Moraes ali concedeu uma liminar, basicamente com esses pontos de argumentação. A súmula vinculante 43 do Supremo Tribunal Federal, que diz que é inconstitucional toda modalidade de provimento sem prévia aprovação em concurso público em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. Esse é o primeiro aspecto. Depois ele vem e trata da questão de não haver previsão, autorização legal, o princípio da reserva legal, para tratar dessa matéria no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público e, portanto, fazendo a simetria também com o Conselho Nacional de Justiça. Trata ainda de outros aspectos, como a questão de aspectos remuneratórios, previdenciários, disciplinares, que, ao sentir de Sua Excelência o ministro Alexandre, não estariam sendo atendidas por essa norma. Trata também da questão do interesse público e, basicamente, são essas assim, as vertentes mais importantes dessa decisão. Contudo, com todo respeito, obviamente, e atenção ao que pensa o ministro Alexandre de Moraes, é importante dizer que essa decisão é monocrática, foi monocrática, não foi submetida essa matéria ao plenário do Supremo Tribunal Federal, e a realidade fática nos parece que mudou bastante de lá para cá. Primeiro, dizer que, ao nosso sentir também, de hipótese alguma, ofende o princípio federativo a possibilidade de magistrados e promotores também, naturalmente por simetria, que têm as carreiras disciplinares no âmbito dos estados, poderem fazer essa permuta e continuar no exercício de sua atividade, já que todos são, naturalmente, aprovados em concurso público. E aí, acho que o primeiro aspecto que é importante registrar a magistratura federal, nos TRFs e também do trabalho, existe essa possibilidade de permuta e, naturalmente, que cada um submeteu o concurso do respectivo tribunal. Então, se ali não há ofensa ao princípio do concurso para provimento do cargo, não pode ser pensado de forma diferente, ao nosso sentir, para o caso dos magistrados estaduais. Não vou ser repetitivo em relação à DI 3367, que aqui já foi tratada, de relatoria do ministro Peluso, mas temos também a DI 3854, que dão essa ideia justamente da unidade da magistratura, e também destacar que o Conselho Nacional de Justiça, em 2009, aprovou uma resolução, a Resolução 75, que uniformiza os concursos públicos para ingresso na carreira em todos os ramos do Judiciário. Avançando em relação a essa temática, dizer que essa audiência pública que fiz referência aconteceu no dia 24 de maio de 2016, no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, e alguns pontos foram destacados nesses debates. Inicialmente, dos requisitos para a permuta, a vitaliciedade, não estar respondendo a processo administrativo disciplinar, produtividade, etc. Foi também tratada a diferença entre os regimes previdenciários instituídos em cada Estado, a possibilidade de compensação financeira entre regimes de previdência fundada na contagem recíproca de tempo de serviço ou de contribuição, a exigência de permanência mínima na nova jurisdição, com o objetivo de evitar a aposentadoria precoce daquele que faz a permuta. Se aventou também da questão da diferença na estrutura de primeiro grau em razão das entrâncias, a questão da irredutibilidade de subsídio, a posição na lista de antiguidade após a permuta e a predominância do interesse público e a discricionariedade dos tribunais de justiça na análise dos pedidos de permuta. Então, farei uma breve colocação sobre esses pontos, dizendo que o Instituto da Permuta, que já foi muito tratado, atende ao interesse individual dos magistrados e também protege a entidade familiar, a base da sociedade, que tem também a proteção prevista no artigo 226 da Constituição da República. Ao nosso sentir, também interessa, faz parte da Política Nacional de Priorização do Primeiro Grau de Jurisdição, que o Conselho Nacional de Justiça tem defendido, um judiciário em que sua magistratura esteja fortalecida por estar exercendo a atividade de forma menos onerosa, que é o que acontece quando o magistrado faz longe de sua família, de seus costumes. Dizer que recordo de uma pesquisa, presidente Renata, da MB, que
falava que o magistrado, até passar no concurso público, passa cerca de 3 anos, normalmente, estudando, faz concurso em várias unidades, e aqui nosso presidente da Associação de Pernambuco deixou claro quanto isso é a realidade nacional. Realmente, o bacharel já advogado passa um período longo estudando e faz concurso em várias unidades federativas até que possa efetivamente ser aprovado, e quando isso acontece, naturalmente, tem as dificuldades de estar em qualquer outra unidade da federação. Da previsão constitucional e possibilidade de permuta entre os juízes, falar rapidamente que, obviamente, a emenda constitucional 45 de 2004, que institui o próprio Conselho Nacional de Justiça, em seu artigo 93, inciso 8º, fala que a remoção a pedido ou permuta de magistrado de comarca de qual entrância atenderá no que couber os dispositivos das alíneas A, B, C e D do inciso 2. Percebam que a Constituição não veda a viabilidade de permuta que ora se discute. Como se vê, o Poder Constituinte originário não fez qualquer referência ao Instituto como de aplicação restrita para magistrados de um mesmo Estado da Federação. Falar também que não há óbice para permuta de juízes de entrâncias diversas, desde que o magistrado que ingresse em seus estados de destino vão para o final da fila de antiguidade. Também não nos parece ser o caso de que essa permuta possa ferir a autonomia dos tribunais de justiça. É totalmente possível, e ao nosso sentido deve caminhar dessa forma o projeto de emenda à Constituição, que preserve a autonomia de cada tribunal em aceitar ou recusar especificamente os pedidos de permuta entre os magistrados que demonstrem esse interesse de fazê-lo. Há, portanto, a necessidade de anuência não só do tribunal que cede, obviamente, o magistrado, como aquele que irá também o recepcionar. Também não nos parece que viole o princípio da irredutibilidade dos subsídios, previsto no artigo 95, inciso 3 da Constituição da República, justamente pelo caráter remuneratório ser linear, de modo que não há também ofensa a essa questão. Não se deve falar também, acho que não se sustenta a preocupação de que isso feriria a inamovibilidade. Naturalmente, a permuta é só quando for desejado pelo magistrado, então não se pode aqui dizer que é uma garantia que está sendo desprezada, porque naturalmente o titular dela é que faz essa opção. Dizer da não violação do princípio do concurso público, como disse, tratei aqui, se isso é permitido para aquele desembargador, desculpe, para aquele juiz do trabalho, para o juiz federal que fez concurso para um determinado tribunal, a mesma regra tem que valer, ao nosso sentir, para aquele magistrado estadual. Falar também da convergência dos interesses particulares e dos interesses públicos que existem na permuta, isso aqui eu acho que nas explanações anteriores já ficou evidenciado. Da possibilidade de compensação financeira entre os diversos regimes previdenciários. A Carta da República permitiu que os estados e municípios criarem seus regimes próprios, prevendo também a possibilidade de compensação para garantir o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema, teor do artigo 201, parágrafo 9º. Então, é plenamente possível, sob aspecto previdenciário, ser feita essa compensação entre os diversos estados. A questão da vitaliciedade, me parece também que o projeto deve observar isso, ao nosso sentir, pelos debates realizados no âmbito do Conselho Nacional de Justiça. A possibilidade de permuta deveria atentar para aqueles magistrados que já tenham cumprido, naturalmente, os 2 anos para poder estar definitivamente nos quadros da magistratura, uma vez que aqueles primeiros 2 anos, como é de conhecimento de todos, cabe ao tribunal fazer avaliações daquele magistrado. Também, obviamente, que isso deveria ser limitado, e porque resolveria a questão, a situação de juízes que não estejam respondendo a processo disciplinar nem cumprimento de pena, naturalmente, para justamente não ser uma possibilidade de se afastar aquela apuração por haver a permuta. Então, é plenamente possível excepcionar essa situação específica e afastar, portanto, esse óbice que às vezes é levantado a questão da permuta. Falar do tempo mínimo de permanência na nova jurisdição, para evitar também a aposentadoria precoce daquele que faz a permuta. Tudo isso, me parece, são aspectos, como eu disse aqui, que podem e devem ser enfrentados por essa Casa Legislativa, certamente colhendo todas as informações, e essa audiência pública, naturalmente, já demonstra o interesse da Câmara dos Deputados, da relatora, de ouvir toda a comunidade jurídica, como aqui bem foi pontuado pela presidente Renata Gil
e pelo presidente Murrieta, não só a magistratura, não somente a magistratura e ao Ministério Público interessa esse projeto de emenda à Constituição. Interessa todo o sistema de justiça. Como aqui foi colocado, meu mandato se encerrou no Conselho Nacional de Justiça, hoje estou plenamente no exercício da advocacia e vejo com muitíssimo bons olhos esse projeto. Tive a oportunidade, uma certa feita, inclusive, de participar de uma banca de concurso lá no Tribunal de Justiça da Bahia. Foi o último concurso, o penúltimo concurso de magistrado do Estado da Bahia, e recordo que tínhamos ficado com a lista de reserva muito pequena, presidente, cerca de 6 meses após a realização do concurso, que, como todos sabem, são concursos demorados, por várias impugnações que acontecem. O presidente já vinha sinalizar, dizer, nossa lista de reserva aqui já foi totalmente consumida, porque muitos magistrados vão passando em outros concursos, não só da magistratura, e, portanto, a magistratura e o jurisdicionado, que muitas vezes perdem valores profissionais que poderiam estar plenamente satisfeitos na sua atividade, prestando a jurisdição na sua comunidade, próximo aos seus familiares, e, portanto, do nosso sentir de total interesse, não só da magistratura do Ministério Público, como disse, mas de toda a comunidade jurídica, a aprovação desse projeto, que pode contemplar todas essas matérias e, portanto, superar qualquer óbice que venha a ser ventilado. Então, agradeço a todos e nos colocamos sempre à disposição para o que puder contribuir. Agradeço as palavras do Dr. André pela profícua exposição. E, nesse momento, nós vamos passar para as considerações finais. Inicialmente, ouvindo nossa querida Renata Gil, que é a presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB. Por favor. Muito obrigada, deputado Pedro Vilela. Eu queria encerrar, na verdade, consolidando tudo que foi dito aqui. São falas complementares e que apontam para um único caminho, o caminho da constitucionalidade, o caminho da necessidade de aprovação dessa matéria, e reafirmando, deputado Pedro, que no Brasil, na nossa Constituição, com relação à magistratura, a gente tem o princípio da unicidade. A magistratura é única, nós temos uma única lei orgânica, nós temos uma única conformação constitucional, e essa divisão territorial de competências, ela é uma divisão unicamente para facilitar a prestação da jurisdição. Ela não se dirige não significa um impeditivo à carreira. Dizer que, em termos exemplificativos, um concurso recente na Bahia, dos 110 aprovados, 55 eram de outros estados. Isso demonstra a necessidade de nós acomodarmos esse magistrado, acomodarmos esse profissional na sua vida afetiva, né, na sua vida de origem. E também uma pesquisa da AMB, que foi realizada recentemente, aponta que quase 95% dos magistrados brasileiros ouvidos entendem que é necessária a aprovação da regra da possibilidade de permuta. Com essas palavras, eu agradeço mais uma vez a essa comissão a oportunidade de falar publicamente, consignar aqui na casa a nossa visão sobre o tema, que, ao fim e ao cabo, deputado, ela me parece quase unânime. Todos que foram ouvidos aqui falam pela sua aprovação. Então, eu agradeço mais uma vez e reafirmo a necessidade só de que isso seja trabalhado de forma urgente, já que há tantos anos a gente discute um tema aqui que não tem grandes divergências e que representa um futuro bastante calmo para a carreira da magistratura e do Ministério Público. Muito obrigada. Passo a palavra agora para considerações finais, por 3 minutos, ao senhor Manuel Victor Serene Murrieta Tavares, presidente da Confederação Nacional dos Membros do Ministério Público. Presidente, ele precisou sair, ele está no plenário. Ah, tudo bem. Então, a gente passa para o próximo expositor, que é o senhor Igor da Silva Rego, que é o presidente da Associação dos Magistrados do Estado de Pernambuco, a AMEP. Boa tarde mais uma vez a todos. Quero mais uma vez agradecer agora ao deputado Pedro Vilela, o presidente, e reforçar os argumentos aqui tão bem trazidos pela nossa presidente Renata Gil, pelo próprio Murrieta e por todos os amigos que contribuíram para esse grande debate,
juntamente aqui estou ao lado do ex-conselheiro, o Dinho também, que trouxe argumentos jurídicos assim irrefutáveis, de difícil enfrentamento, Gondinho. E nossa perspectiva é de aprovação, que essa PEC possa prosseguir o seu caminho e que em breve toda a magistratura brasileira possa materializar o que será consagrado pela PEC 162. Muito obrigado a todos. Agradeço ao senhor Igor. Passo a palavra nesse momento para considerações finais por 3 minutos ao senhor Leonardo Brasileiro, que é presidente da Associação dos Magistrados Piauienses, AMAP. Boa tarde novamente a todos, novos cumprimentos. Aqui com as palavras da presidente Renata Gil, o colega Igor, todos que falaram, né, pela aprovação, pelo empenho. Sei que essa casa está muito envolvida, abraçou de forma ímpar essa questão, um tema tão importante para a magistratura. Então, ratificamos tudo o que já foi falado, desejamos a todos sabedoria e que essa PEC venha para corrigir, como eu falei, né, essa injustiça histórica para com a magistratura estadual. Então, boa tarde, muito obrigado pela oportunidade. Agradeço ao senhor Leonardo e passo a palavra agora para as considerações finais, por 3 minutos, ao senhor André Guimarães Godinho, que é ex-conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, CNJ. Bem, nos cumpre apenas reiterar os agradecimentos por poder participar aqui e de dar a nossa humilde contribuição a esse debate tão importante, destacando mais uma vez que as coisas têm tempo de acontecer e, ao nosso sentir, o momento dessa mudança chega agora, talvez da melhor forma, me parece, sim, como aquele argumento que trouxe antes do ministro Alexandre, da reserva legal. Me parece que é o melhor caminho, justamente, termos essa mudança do âmbito do legislativo, embora, ao nosso sentir, não há vedação alguma, como disse, pelo texto constitucional já existente. Mas essa PEC vem em boas horas justamente porque consolidará e tornará irrefutável todos esses aspectos aqui que podem e devem ser enfrentados nos debates dessa Casa Legislativa. Então, agradeço mais uma vez a todos a oportunidade e, como disse, é uma honra poder continuar servindo ao Poder Judiciário em todas as demandas que venham a surgir, independente de estar ou não estar mais no exercício do cargo de conselheiro. Muito obrigado a todos. Eu agradeço mais uma vez a todos os convidados aqui presentes, agradeço ao público que nos acompanha, aos deputados membros desta comissão, reafirmo por parte desta presidência, e sei que falo pelos membros que compõem esta comissão especial, o nosso compromisso com a celeridade desse processo. Vamos fazer uma tramitação bastante diligente, obviamente respeitando todos os prazos regimentais, mas é um compromisso do presidente, da relatora Soraya e dos membros, que o quanto antes a gente possa chegar ao desfecho dessa comissão especial e, em sendo aprovado o texto, ele possa ir ao plenário, e aí também será responsabilidade nossa fazer com que o presidente Arthur Lira paute essa matéria que é tão importante e que me parece bastante consensual, pelo que eu tenho visto aqui na casa. Então, nada mais havendo a tratar, convoco reunião extraordinária virtual em dia e horário a serem posteriormente informados pela Secretaria da Comissão. Está encerrada a presente reunião. Muito obrigado.